o nosso trabalho sobre atividade integradora é um artigo onde a gente procura saber o direcionamento do processo inflamatório com as respostas de citocinas perante o feedback tanto negativo quanto positivo socialmente no indivíduo. A introdução, ela fala que durante o processo inflamatório, as pessoas geralmente elas possuem alguns feedbacks negativos que todo mundo já conhece, como febre, fadiga, que é visto na maioria das pessoas que estão doentes. O artigo ele procura relacionar isso com algumas áreas da psicologia. Como já foi feito em outras pesquisas, mostram que ao aumento de humor, de depressão, ao aumento de medo social e de rejeição social também. A teoria evolucionista, ela fala que com o processo adaptativo, quando você está num estado vulnerável, geralmente o seu cérebro ele é suscetível a ativar o sistema de alarme social. Ou seja, você fica mais esperto para caso haja alguma ameaça ou algum dano social que vai te prejudicar ainda mais que você já está prejudicado. E essa é a teoria evolucionista. Contudo, ainda pouco se sabe sobre os efeitos de uma resposta inflamatória nesses casos. O objetivo em si do trabalho é buscar associar tanto os níveis de citocinas pró-inflamatórias quanto as áreas no cérebro onde são ativadas tanto os feedbacks positivos quanto negativos durante uma resposta inflamatória. Procedimentos metodológicos. Foram escolhidos 115 participantes, através de entrevistas por telefone e pessoalmente. E nessas entrevistas foram excluídas as pessoas que não poderiam participar do exame, tipo grávidas, pessoas com claustrofobia, porque seria usado o exame de ressonância magnética, e pessoas com AIDS, porque seria analisada a resposta inflamatória. Aí esses participantes foram em primeiro contato para a clínica. Lá na clínica eles receberam no braço dominante, eles tinham extração de sangue de hora em hora durante todo o experimento. E no outro braço foi inserido uma solução salina e drogas. Aí, depois dessa aplicação, teve um período de 90 minutos de adaptação. Nesse período, 10 minutos foram usados para fazer uma entrevista que foi gravada entre os participantes. Entrevista que perguntavam coisas do tipo: qual a sua maior qualidade? Qual o seu maior medo? E aí, depois desses 90 minutos, aleatoriamente foram selecionadas pessoas para receberem endotoxina no braço e pessoas para receberem o placebo. Depois dessa seleção, teve um período de 2 horas. Essas 2 horas foram para esperar o pico de resposta inflamatória das pessoas que foi inserido a endotoxina. Depois dessas 2 horas, os participantes foram para o exame de ressonância magnética. No exame de ressonância magnética, eles receberam um feedback das perguntas que foram feitas na entrevista nesses 90 minutos. E aí, assim, eles recebiam feedback de forma aleatória, foi um vídeo pré-gravado, mas eles achavam que estavam sendo avaliados. E aí, após eles receberem esse feedback, era perguntado para ele como você está se sentindo. E aí, eles davam notas de 1 a 4, sendo que 1 era se sentindo muito mal e 4 era se sentindo muito bem. E esse feedback foi feito tanto com adjetivos neutros, positivos e negativos. E também foi perguntado para eles, antes de começar o exame, como eles estavam se sentindo, e depois de terminar o exame, como eles estavam se sentindo. Foi percebido, quando a resposta inflamatória, que os participantes do efeito da endotoxina tiveram maior aumento nos níveis de IL-6 e TNF-alfa, comparado ao grupo do placebo, o que já era esperado. Quanto à autoavaliação sobre respostas afetivas, perceberam-se que a avaliação dos participantes sobre eles mesmos, sobre como eles se sentiam, da resposta de 1 até 4, só foi afetada pelo tipo de feedback, ou seja, se eu recebi um feedback negativo, eu vou responder um número mais próximo de 1, se eu recebi um feedback positivo, eu respondo um número mais próximo de 4. E ao tempo, antes de começar a ressonância magnética e depois da ressonância magnética. Mas estar sobre o efeito da endotoxina ou do placebo
não alterou, ou seja, a resposta inflamatória não alterou a autoavaliação deles quanto aos números. Os números respondidos pelos participantes sobre o efeito da endotoxina e do placebo foram muito parecidos. Quanto à resposta neural aos feedbacks negativo e positivo, o que foi feito? Para o feedback negativo, eles tinham a hipótese de que quando você receberia um feedback negativo, você teria um maior aumento das áreas relacionadas a alerta. Então, eles foram analisar o córtex cingulado anterior dorsal, a ínsula anterior, a amígdala e córtex pré-frontal dorso medial. Sendo que o córtex pré-frontal dorso medial, na verdade, é uma região que você vai estar tentando saber o que outras pessoas estão pensando. Então, o que foi percebido? Que em todas essas 4 regiões analisadas do feedback negativo, tiveram um aumento dos participantes sobre o efeito da endotoxina. Só que na ínsula anterior e no córtex pré-frontal dorso medial, foi um aumento muito próximo aqui em relação ao nível basal de ativação. Isso significa que, muito provavelmente, o efeito da inflamação não alterou o nível que essas áreas estariam se ativando. Em relação ao feedback positivo, pensou-se que um feedback positivo ia ter uma ativação nas áreas relacionadas ao sistema de recompensa. Então, eles analisaram o striatum ventral e o córtex pré-frontal ventromedial. E observou que os pacientes que receberam a endotoxina tiveram um aumento em todos eles, juntamente com o córtex pré-frontal dorso medial, que também foi analisado. E foi uma diferença muito significante, porque os participantes sobre o efeito do placebo tiveram até uma diminuição na ativação dessas áreas. Então, o que a gente pode estar inferindo aqui? Que existe uma relação de dualidade no efeito dessas citocinas, dessa inflamação. Ou seja, a citocina tanto vai contribuir para uma ativação das áreas relacionadas ao alarme, quanto uma ativação das áreas relacionadas ao sistema de recompensa, dependendo da situação. E sobre as correlações entre a resposta neural e inflamatória, quando eles foram comparar o exame de sangue e a ressonância magnética, perceberam que, quanto ao feedback positivo, em relação à citocina IL-6, que foi analisada no exame de sangue, não houve nenhum tipo de correlação entre as áreas que foram analisadas. Ou seja, o striato ventral, o córtex pré-frontal ventromedial e dorso medial. Já quando o feedback negativo, eles encontraram sim relações da IL-6, mas somente com a ínsula anterior, amígdala e córtex pré-frontal dorso medial. A gente tem que esses pacientes submetidos a uma inflamação aguda vão ter uma maior ativação das áreas neuronais relacionadas com o alarme. Isso é muito importante para entender que os efeitos que uma inflamação trariam em nós indivíduos, no nosso psicológico, no nosso comportamento social. E além disso, é interessante saber que esse artigo foi uma pesquisa que expôs informações, mas que não dá uma continuidade sobre muitas perguntas como por que isso acontece e quais são os mecanismos por quais isso acontece, dando margem a muito mais pesquisas que envolvam essa linha de raciocínio.